Olá, amados, graça e paz, eu sou o pastor Cícero Alves e estamos hoje gravando aqui no alto do monte, onde sempre nós estamos aqui fazendo as nossas orações, sempre estamos aqui clamando ao Senhor, buscando a face do Senhor. E hoje, ao chegar aqui, o Espírito Santo me fazia recordar de um texto das Sagradas Escrituras que retrata a história de uma família que habitava em Belém de Judá. O texto que eu quero compartilhar com você está registrado no livro de Ruth, um livro que foi escrito em um período muito negro da história do povo de Israel, o período dos juízes. E esta família, que era composta de 4 membros, o pai Elimeleque, a mãe Noemi, os 2 filhos Molon e Quilion, era uma família que habitava em Judá. E nos diz o texto sagrado que naqueles dias houve uma grande fome, uma grande seca devastadora que veio sobre a terra de Belém de Judá. Belém, que significa casa do pão, mas nos fala a Bíblia Sagrada que naqueles dias a seca devastou toda aquela terra, a ponto desta família, ou deste pai de família, tomar uma decisão, escolher trilhar um caminho que, de fato, ele não sabia qual seria o futuro. Mas, numa tentativa desesperada, este homem toma uma decisão de escapar para uma terra distante da sua terra natal, para fugir de um problema. Não sabia ele que aquela terra iria trazer sérias consequências, não somente para ele, mas também para os seus filhos e também para a sua esposa. Elimeleque, que significa Deus é rei. Noemi, que significa doçura. Eles têm 2 filhos. O primeiro é Malom. Malom, que significa enfermidade, doença. O segundo, que significa Quilion, que significa definhamento, quase morto. Esses são os significados dos nomes dos filhos deste casal, que talvez estava até prevendo o futuro desses próprios filhos e também a trágica fim da história de toda esta família, que foi nada agradável. Nos diz o texto sagrado que este homem, ele fugindo daquela seca, fugindo de um problema, ele pega a sua família e ele vai para as campinas de Moabe, vai para as terras de Moabe, uma terra que fora amaldiçoada pelo próprio Deus. Foi os moabitas quem o impediram a passagem do povo de Israel quando vinha peregrinando pelo deserto. Nos fala a Bíblia que o rei de Moabe até contratou o profeta Balaão em uma tentativa de amaldiçoar o povo de Deus. E por 3 vezes Balaão vai tentar amaldiçoar a nação de Israel, que vem peregrinando pelo deserto, mas a sua tentativa foi frustrada, porque quando ele abria a boca para amaldiçoar, as palavras Deus o trocava nos seus lábios, e ele dizia: eu não posso amaldiçoar quem Deus já o abençoou. Eu quero te dizer, neste momento, você que está assistindo esta mensagem, que não vale contra a tua vida feitiçaria, macumbaria, não vale contra a tua vida adivinhação, não vale contra a tua vida nenhum tipo de trabalho, de feitiço, nada, inveja, nem olho grande, nem maldição lançada. Se você vive uma vida de comunhão com Deus, se você vive uma vida pautada nas Sagradas Escrituras, existe um Deus nos céus que está com certeza com suas mãos estendidas, protegendo sempre a você, a sua casa e a sua família. Mas a escolha deste pai de família, que pega a sua esposa, que pega os seus 2 filhos e vai para uma terra distante, gerou sérias consequências e uma situação trágica para toda aquela família. Nos diz a Bíblia que, chegando em Moabe, este homem, ele veio a falecer, deixando a sua esposa viúva para cuidar de 2 filhos, sozinha em uma terra distante, longe dos familiares, longe da parentela. Esta mulher agora tem que se virar naquela terra para criar 2 filhos sozinhos. Não bastasse, aqueles filhos também
eles vão escolher para si mulheres moabitas, de um povo que Deus o havia amaldiçoado. Diz a Bíblia Sagrada que ambos os filhos também vão serem mortos naquela terra, deixando aquela mulher que tinha o significado de doçura no seu nome, Noemi, que significava doçura, deixando ela amarga, deixando ela amargurada, entristecida, sem perspectiva de vida, sem sonhos mais para conquistar, sem nenhuma saída, sem saber para onde olhar, nem que direção tomar para a sua vida. O caminho que ela trilhou foi um caminho difícil. A escolha do seu marido gerou para aquela família tristes problemas e consequências gravíssimas, fazendo ela ficar viúva em uma terra, perder 2 dos seus filhos ali naquela terra. Mas nos diz a Bíblia Sagrada que naquela terra de Moabe, que era uma terra amaldiçoada, porque os moabitas, eles descendiam de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E nos diz a Bíblia que os moabitas, eles são filhos de Ló com suas próprias filhas. O que eu acho lindo na Bíblia é que a Bíblia, ela não esconde as qualidades dos homens que trilharam caminhos e que viveram momentos de experiências com Deus de Israel. Mas também, Deus faz questão também de mostrar os lados negativos que estes homens também trilharam. Nos diz a Bíblia que Ló, quando ele estava lá em Sodoma e Gomorra, que os anjos do Senhor veio para destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia nos fala que Ló foi avisado pelos anjos para pegar a sua família e sair para fora da cidade, porque a cidade seria destruída. A Bíblia nos fala que a mulher de Ló, que havia recebido toda aquela família, uma ordem direta de Deus para que saísse da cidade e não olhasse para trás, a mulher de Ló, ela olha e torna-se uma estátua de sal. Ló então segue o caminho com suas duas filhas e vai habitar exatamente nas campinas de Moabe. Chegando ali as filhas dele, achando que não havia homens naquela localidade e de que a descendência de seu pai seria ali finalizada, elas têm uma ideia de embriagar o seu pai e ter relações sexuais com seu próprio pai. Ambas engravidaram do próprio pai, fazendo com que ali se tornasse um povo que vivia debaixo de maldição do Senhor. E é exatamente nesta terra que Noemi vai viver o período mais amargo da sua vida. Moabe é uma terra de percas, é uma terra de choro, de amarguras e de tristeza. Eu não sei por quais têm sido as suas escolhas, eu não sei por qual caminho você tem trilhado, mas a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser correto, ser direito, ser certo, mas o fim é tristeza e morte. Eu não sei quais são os caminhos que você tem escolhido e talvez tenha até envolvido a sua família nessas tuas escolhas, nesses caminhos que Deus não traçou e nem escolheu para a sua vida. São escolhas que você mesmo toma suas próprias decisões e segue sozinho e vai trilhando e levando a família e também gerando sérias consequências para a tua família. Mas eu quero te dar um conselho nesta mensagem, neste dia, neste momento. Eu não sei quais caminhos você tem trilhado, mas existe um caminho, que esse sim é um caminho correto, é um caminho certo, é o caminho perfeito, é o caminho que Deus escolheu para todos nós. É um caminho tão santo que o profeta Isaías diz que haverá um caminho, que se chamará o caminho santo. O pecador não passará por ele, mas somente para aqueles que têm o coração limpo diante de Deus. Este caminho que, segundo a Bíblia, nem os loucos o errarão. Este caminho foi revelado no Novo Testamento, quando Jesus, falando com os seus discípulos, em João capítulo 14, no verso de número 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você não sabe que caminho é esse, eu quero te dizer que este caminho é o Senhor Jesus. É o caminho do sucesso, é o caminho da vitória. Este caminho não há perca, este caminho não há frustração, não há amargura, não há derrotas. Este caminho
é sucesso. Porque quem disse essas palavras foi o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Filipenses, no capítulo de número 4, no verso de número 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Talvez você está vivendo períodos de percas, de frustrações, de derrotas, porque fez escolhas erradas na tua vida e agora está mergulhado em situações que não acha saída, que não acha um caminho certo nem a direção a que tomar. Mas o caminho estou te ensinando hoje, estou te orientando hoje através desta mensagem. O Espírito Santo hoje te convida a você entregar o teu caminho, a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e caminhar juntamente com Ele. E você com certeza obterá inúmeras vitórias. Deus abençoe a tua vida neste dia. E não tome nenhuma decisão na sua vida, nenhuma escolha, sem antes consultar o Senhor. Não dê um passo sequer, nem para a esquerda, nem para a direita, sem antes consultar o Senhor e saber o que Deus de fato tem reservado e preparado para a tua vida. Viva as escolhas de Deus, viva os propósitos de Deus na tua vida e que com certeza a sua vida será de vitórias, de bênçãos e de muitas conquistas. Deus abençoe sua vida neste dia, em nome do Senhor.